Tira. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus primeiramente pela grande sorte de ter alcançado esta graça maravilhosa. Agradeço a Deus que nasci, meus pais já eram crentes, mas com 12 anos de idade, irmãos, meu ex-cunhado me levou na congregação do Brás. Ele tinha se batizado uma semana antes e me levou na congregação do Brás, eu com 12 anos, e sentado na galeria senti que o meu peito ardia, e eu desci para mim ir até o banheiro, e quando eu cheguei no corredor eu comecei a chorar muito, e um irmão que trabalhou muitos anos, não sei nem se ainda é vivo, mas trabalhou muitos anos ali no Brás, me pegou e falou: o que você está sentindo, menino? Eu não sei, irmão, eu sinto que o meu peito está esquentando. Ele falou: é o Senhor que está te chamando. Irmãos, eu não tive dúvida, com 12 anos de idade o Senhor me chamou, converteu o meu coração, irmãos, e tem me guardado nesta graça maravilhosa até o dia de hoje. Agradeço a Deus, irmãos, porque passei por uma situação muito difícil. Eu me casei com 21 para 22 anos, fiquei 14 anos casado, e por uma situação antes, irmãos, quero agradecer pelo Ministério da Música. Também quando na minha mocidade o Senhor me honrou com o encargo de auxiliar, ali na minha comum congregação, que também é Água Rasa. Irmãos, e me casei, fiquei 14 anos casado, e por uma infelicidade, irmãos, o meu casamento acabou, irmãos, e foi uma situação muito difícil. O servo de Deus que está na presidência acompanhou muito de perto a minha situação, irmãos, e eu tive que sair da minha casa, e foi uma situação muito difícil, irmãos. Para os irmãos terem uma noção, eu fui morar, irmãos, eu não tinha para onde ir, e a minha irmã me chamou para morar junto com ela, meu cunhado me chamaram, eu fui morar junto com eles. Irmãos, eu sempre fui muito apegado aos meus filhos, irmãos, e aquilo foi muito desesperador. E uns 3 meses depois que eu saí com muita dívida, trabalhando dia e noite. Eu trabalho com táxi, irmãos, já vai fazer 29 anos, e com muita dívida, trabalhando de madrugada, naquele desespero, irmãos, e eu estava sem carro. Na verdade, tinha um rapaz trabalhando com o meu carro, e eu, naquela vontade de agradar os meus filhos, me propus fazer uma pequena viagem, irmãos, e um amigo meu me emprestou um carro. Irmãos, eu já naquela situação, me emprestou um carro para que eu pudesse estar junto com os meus filhos, passar um final de semana com eles. Deixei o carro na porta da casa da minha irmã, do prédio que a minha irmã mora. Quando eu levantei de manhã, irmãos, que eu saí com as malas, o carro já não estava mais. Irmãos, aquilo, eu sentei, irmãos, na calçada, meus filhos olhando para mim, me vendo chorar daquela forma, 2 crianças pequenas. Irmãos, mesmo assim, irmãos, ainda uma parte da família da minha ex-esposa, ela ainda me pegou, irmãos, naquela situação, me levou, irmãos, para viajar numa chácara, irmãos, e naquela situação, aquele irmão me ligou e falou para mim, falou: olha, não, o seguro não está querendo pagar o carro, porque foi roubado na mão de outra pessoa, e eu preciso de um documento. Irmãos, peguei um carro que eu ia até o centro da cidade, irmãos, cego, naquele desespero, bati num poste, um pequeno poste de luz, um outro carro, irmãos, derrubei um pequeno poste de luz. Irmãos, aquilo foi só se agravando, sem contar, irmãos, a parte espiritual, o adversário, irmãos, eu trabalhando de madrugada, o adversário me caçando dia e noite. Glória ao nome santo do Senhor. O servo de Deus está aqui, irmãos, me ligava sempre, praticamente todos os dias,
Irmão, chorava junto comigo naquela situação. Mas, irmãos, o Senhor foi me ajudando, o Senhor foi fazendo promessa na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor, que o Senhor ia me ajudar, o Senhor ia me sustentar. E o Senhor foi trabalhando, irmãos, nos pequenos detalhes, irmãos, o Senhor foi trabalhando em tudo. Irmãos, um dia eu trabalhando naquela situação, eu não tinha mais condição de viajar com os meus filhos, e os meus filhos falavam para mim: pai, o Senhor não viaja com a gente, só a mãe que viaja, o Senhor não viaja, filhinhos, o pai não tem condição. Glória ao nome do Senhor, para os irmãos ver os detalhes de Deus, irmãos. E aí eu peguei minha filha, falei para minha filha: faz assim, filhinha, ora a Deus. Eu estava no final de semana, ora a Deus essa semana, quem sabe Deus pode preparar de nós fazermos uma viagem juntos. Irmãos, isso foi num domingo, deixei meus filhos, na terça-feira eu fui congregar, eu estava sentado, irmãos, na água rasa, glória ao nome do Senhor, guardando o meu instrumento. Um servo de Deus, irmãos, sem saber de nada, chegou do meu lado, irmãos, tocou no meu ombro e falou para mim assim, irmão, o irmão está livre o próximo final de semana? Eu falei: estou. Você vai estar com as crianças? Eu falei: não, mas eu posso conversar com a mãe deles. Então faz assim, o Senhor te preparou de você ficar 3 dias num hotel. Glória, avisa a mãe deles, pega as crianças, já está tudo pago, você só vai pegar teus filhos e vai viajar. Glória ao nome santo do Senhor. E assim o Senhor foi fazendo, irmãos, esses pequenos detalhes o Senhor foi fazendo, mas uma obra que marcou, irmãos, nessa situação que o Senhor fez. Irmãos, morei 1 ano e meio na casa da minha irmã. Irmãos, aluguei um apartamento, fui morar sozinho naquele apartamento. Irmãos, a minha angústia era tanta. Irmãos, perdoa de eu estar contando assim, eu não vou prolongar o testemunho, mas para os irmãos terem uma noção, irmãos, eu ajoelhava, lavando roupa, estava ali lavando roupa, eu ajoelhava na lavanderia, eu colocava a minha boca no chão, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor, de desespero. Eu levantava, irmãos, da lavanderia, irmãos, eu entrava na cozinha, eu ajoelhava na cozinha, colocava meu rosto no chão, eu levantava da cozinha, ajoelhava na sala. Glória ao nome santo do Senhor, pedindo misericórdia. Me faltava o ar dentro de casa, irmãos, de tanta angústia que eu sentia. Mas, irmãos, numa situação dessa, um dia eu estava com os meus filhos, uns dias em casa, irmãos, eu sempre tive o capricho de quando os meus filhos iam, eu comprava aquilo que eles gostavam, irmãos, e comprava tudo que eles queriam, irmãos, e comprava a quantidade de leite ali pelos dias que eles iam ficar, para não ficar sobrando, irmãos, e eu estava ali com eles, irmãos, e a mãe deles ia passar naquele dia, já era o último leite que tinha ido, e meu filho, irmãos, pequenininho, ele sempre gostou, eu sempre acordei meu filho, ele tinha um copo, irmãos, que tinha um bico, então eu fazia um leite morninho com chocolate, e acordava ele com aquele leite, irmãos, glória ao nome do Senhor, irmãos, e eu estava ali, já tinha acabado o leite, mas eu estava tranquilo que a mãe deles ia passar, ia levar eles para casa deles, irmãos, e de repente chegou uma mensagem que ela não ia passar mais. Glória ao nome santo do Senhor, que ela, para mim levar para eles na escola no dia seguinte, irmãos, e eu me preocupei, porque eu lembrei na hora daquele detalhe, falei: Senhor, eu não tenho leite agora, estava sem carro, à noite, com as crianças pequenas, não podia largar eles em casa, não podia sair com eles na rua naquela hora. Fiquei preocupado, irmãos, e ali fazendo janta, tive que correr porque eles não iam mais voltar para casa, eles iam jantar ali comigo, fazendo janta e ao mesmo tempo lavando roupa, e naquela correria, irmãos, tocou a campainha do meu apartamento. Quando eu fui abrir, era o meu pai mora a 80 quilômetros da minha casa. Meu pai ali: pai, o senhor? Ô filho, paz Deus, tudo bem? Tá tudo bem, pai, entra. Eu naquela correria, filhos, vem saudar o vovô, saudaram, irmãos, e meu pai ficou ali, e eu fui na lavanderia. Quando meu pai: filho, já estou indo embora, deu uns 2-3 minutos, pai, mas já? Sim, filho, já estou indo embora. Irmãos, me saudou, vem saudar, pai, janta com a gente. Não, filho, já estou indo embora. Me saudou meus filhos, irmãos, e saiu de casa, e saiu do apartamento e foi embora.
Quando eu saí, irmãos, que eu voltei para a cozinha, fui até a lavanderia, desligar a máquina. Quando eu voltei, em cima da pia, no cantinho, tinha uma caixinha de leite. Eu nunca tinha visto aquela marca. Uma caixinha azul e branca, mas eu nunca tinha visto. Eu falei, Senhor, Deus mostrou para o meu pai que eu precisava de 1 litro de leite. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e fiquei tranquilo, louvado seja Deus. Irmãos, e me esqueci daquilo. Levantei de manhã, fiz o que o meu filho gostava, me esqueci. Uns 2 meses depois, um dia eu estava trabalhando, irmãos, mas eu estava chorando muito, mas eu estava me lembrando, chorando em comunhão, eu estava me lembrando de tudo que o Senhor já tinha feito, que o Senhor já tinha me guardado, eu ali agradecendo a Deus, dirigindo e chorando, irmãos, e lembrei daquele detalhe, do meu pai ter ido levar 1 litro de leite na minha casa, irmãos, encostei o carro, peguei o telefone e liguei, falei, vou contar para o meu pai, que eu acho que ele nem sabe o que Deus preparou para mim aquele dia. Liguei, minha mãe atendeu. Filho, o que foi? Mãe, contei para ela. Ela falou, filho, eu estou achando muito estranho, porque teu pai nunca foi no teu apartamento sem eu estar junto. E ainda mais levar 1 litro de leite para você, filho. Teu pai está dormindo, faz assim, liga daqui 5 minutos. Glória, irmãos, eu comecei a tremer dentro do carro. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, 5 minutos depois eu liguei para minha mãe. Mãe, a senhora falou com o pai? Eu falei, filho, teu pai nunca foi no teu apartamento te levar 1 litro de leite. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, naquele momento, irmãos, eu tremendo, lembrando que foi um anjo do Senhor, na figura do meu pai, que entrou dentro do meu apartamento, levou 1 litro de leite dentro da minha casa. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu gritava, Senhor, aonde tu estás, Senhor? Aonde tu estás, Senhor? Tu me abandonaste. O Senhor me mostrou naquele dia, irmãos, que estava mais perto do que eu poderia imaginar. Glória ao nome santo do Senhor. Ai, irmãos, uma pena que o horário já foi. Glória a Jesus. Eu quero agradecer, irmãos, tanta coisa que Deus fez. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, mais 3 minutinhos, é bem rapidinho. Irmãos, olha, irmãos, quanta coisa que Deus fez. Um dia, irmãos, eu estava numa angústia tão grande. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e eu recebi uma mensagem no meu celular. Um servo de Deus, irmãos, me mandou uma mensagem no meu celular e falou, Anderson, o Senhor me mandou escrever um hino para você. Escreveu o hino primeiro. Glória, irmãos, escreveu o hino primeiro todinho. Glória, o Senhor me mandou escrever isso para você, e eu trabalhando. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando foi à noite, irmãos, eu deixei uma passageira, irmãos, na Brigadeiro Luiz Antônio, tinha uma mulher com 2 crianças. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ela perguntou, o senhor está livre? Estou livre. Entrou no meu carro com 2 crianças. Irmãos, ela falou, eu vou para Visconde de Parnaíba, número tal. Glória, eu falei, Visconde de Parnaíba, número tal, a senhora vai na congregação? Vou na congregação. Glória ao nome do Senhor. Eu naquela angústia, aleluia, e com o hino primeiro no meu celular, irmãos, e falei, a paz de Deus, irmão, oh, glória a Deus, oh, filhinha, Deus preparou um taxista, nosso irmão, saúda ele, saudei ele, irmãos, e eu tô indo ali, irmãos, e ela falou, filha, canta um hino para esse irmão. Glória ao nome do Senhor. Ela falou, mãe, pode ser o hino primeiro? Aleluia. Irmãos, eu dirigindo, a criança cantando o hino primeiro, naquela vozinha simples, eu chorando. Ela falou, não, moço, você não vai ficar sem ouvir a palavra. Entra, ouve a palavra. Irmãos, deixei o carro. Falou, você ainda vai levar nós de volta depois. Deixei o carro, entrei. Irmãos, naquele dia parecia que só tinha eu na congregação do Brás. Aleluia. O Senhor parecia que tinha saído todo mundo da igreja.
igreja, e que só tinha ficado eu na igreja. O Senhor falou comigo face a face, terminamos, voltei com ela. Tá feliz agora, irmão? Tá feliz agora, irmão? Glória ao nome do Senhor. Deus está na minha vida. Aleluia. Ai, irmãos, quanta coisa que Deus fez. Irmão, bem rapidinho, irmão Cláudio, bem rapidinho. Irmãos, para os irmãos terem uma noção que para Deus não existe coincidência. Nesta obra não existe coincidência. É o puro operar do Espírito Santo. Eu ainda não era taxista, irmãos. O meu pai já era. E um dia ele falou para mim: filho, pega aqui o carro, vai trabalhar, vai fazer um dinheirinho. Irmãos, eu fui trabalhar. Irmãos, quando foi à tarde, eu peguei um passageiro, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Ele estava com um aparelho de televisão, colocamos no carro. Ele entrou no carro, sentou do meu lado. Irmãos, não deu 300 metros. Ele começou a falar, irmãos, comigo e falando tanta coisa podre. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando ele começou a falar aquilo, eu me retive e fiquei quieto. Irmãos, e ele falou para mim: só eu falo, você não fala. Eu falei: sabe por quê? Porque eu sou um servo de Deus, sou da Congregação Cristã no Brasil. E falei para ele, irmãos, quando eu falei isso, o semblante dele caiu. Glória ao nome do Senhor. E ele falou para mim: então tá aqui um ex-irmão teu. Eu falei: o que você tá falando? Tá aqui um ex-irmão teu. Glória ao nome do Senhor. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Glória ao nome do Senhor. O Senhor me selou com a promessa com 7 anos de idade. Com 11 anos de idade eu já era auxiliar de jovens. Com 12 anos de idade eu já era músico oficializado. O Senhor me chamou na graça. Mas depois dos 15 anos o mundo começou a me chamar. E meu pai e minha mãe falavam: filho, cuidado, fica na casa do Senhor. Eu não dei atenção aos conselhos dos meus pais. Larguei a casa dos meus pais. Larguei a casa de Deus. E tudo que eu estava te contando, moço, é para mim tentar esquecer a angústia que eu sinto 24 horas por dia, por saber que eu não tenho mais o direito da vida eterna. Glória, quantas vezes eu tentei entrar dentro da congregação. Cheguei, eu tinha um muro na minha frente. Eu não consegui colocar, irmãos, eu ouvi isso, irmãos. Eu não consegui colocar os meus pés no átrio da congregação. Sabe o que eu falo para você, moço? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não deixe esta graça por nada. Irmãos, aquele semblante caído, cheguei na rodoviária, tirei o aparelho para ele, irmãos, ele foi andando, ele andou uns 30 metros, ele virou, irmãos, eu nunca mais me esqueço, ele falou: moço, aconteça o que acontecer na tua vida, venha o que vier, não deixe esta graça por nada. Glória ao nome do Senhor. Para os irmãos ver agora o outro lado, irmãos. Um ano depois, eu estava na Avenida Rebouças, irmãos, eu estou contando muito rápido, perdoe, irmãos. Eu estava na Avenida Rebouças, um senhor com um terno, sem gravata, de chapéu, mais ou menos uns 80 e poucos anos, me deu sinal, parei. Quando ele entrou no meu carro, o meu coração ferveu, irmãos, e ele falava muito, e eu queria saudar ele, porque eu tinha certeza que ele era nosso irmão. Ele falando, quando eu cheguei na Barra Funda, uma ruazinha tão pequenininha, irmãos, eu era solteiro ainda, irmãos, glória ao nome do Senhor, fazia uns 30 anos isso, mais ou menos, irmãos, e ele, uma ruazinha tão pequenininha, passou do meu lado um irmão, um amigo meu, e quando ele passou, ele olhou para mim, ele falou: paz Deus, Anderson, glória ao nome do Senhor. Eu falei: amém. Aquele senhor falou: o que você disse, moço? Eu falei: aquele meu irmão na fé, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, glória. Ele estendeu a mão para mim e falou: então a paz de Deus, moço. Quando ele falou isso, a glória de Deus entrou dentro daquele carro. Ele começou a falar: faz 48 anos que eu sirvo a Deus nessa graça.
graça. Nunca pensei em voltar para trás. Conheci a minha primeira esposa, o Senhor a levou. Conheci a minha segunda esposa, nunca conheci outra mulher. Sabe o que eu posso te dizer agora, moço? Acabei o meu combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Só o que me resta agora é deitar no sono dos justos e um dia ser acordado pelo justo juiz com o som da trombeta. Moço, aconteça o que acontecer na tua vida, venha o que vier, não deixe esta graça por nada. Glória ao nome do Senhor. O carro chacoalhava com a glória de Deus naquela rua. Ele desceu do meu carro, eu manobrando, ele colocou a mão na boca e gritou: moço, moço, aconteça o que acontecer na tua vida, venha o que vier, não deixe esta graça por nada. Glória ao nome do Senhor. Quantos anos se passaram, o Senhor já sabia o que ia acontecer, mas Ele me avisou, irmãos, quantos anos antes: não deixe esta graça por nada. Glória! Eu quero agradecer a Deus aqui agora, no Jardim Guarani, na Vila Guarani. Glória ao nome do Senhor. Se passou os anos, irmão, mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor me guardou. Acima de tudo que aconteceu, eu agradeço a Deus por meu nome estar escrito no livro da vida. Aleluia, 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 irmãos. Que vontade, irmãos, de subir agora para o alto, encontrar o Senhor junto com esta irmandade. Oh, Vila Guarani, fica firme no Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus.